que não queria sair para ninguém o prêmio. Vamos para a nossa próxima palestra. A próxima palestra agora vai ser da Marina. A Marina é do Arcturus, veio de São Paulo para dar essa palestra para vocês. Mas a Marina vai falar um pouquinho mais dela, vai se apresentar e começar a palestra agora. Vamos lá, Marina. Tudo bem? Tranquila? Não, mas... Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre mim é que eu sou uma pessoa ansiosa. Peraí. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Marina. Eu vim aqui de São Paulo, né, e sou a convidada do Rafa aqui, que me chamou para o EPAST. Nasci em Curitiba, mas fui com 8 anos para lá. Então... Eu também estou aqui muito animada aqui em Curitiba, né, que foi onde eu nasci e vivi a minha infância. Bom, vou apresentar um pouquinho sobre mim. Eu acabei de entrar no mestrado em Física na Unifesp. Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo. Eu fiz lá a minha especialização em Teoria da Relatividade. Fui a segunda turma. Sou a primeira turma do mestrado. E sou da turma de licenciatura em Ciências com habilitação em Física, que é o curso que eu fiz, né? A turma que tinha mais mulheres do que homens no curso da Física, da habilitação da Física. Eu sou muito feliz com isso, assim. Sim. Bom, só para também trazer um pouquinho aqui, toda a minha pesquisa aqui foi o que eu fui desenvolvendo. E também o tema é relacionado a um tema que eu sempre vejo muita gente perguntar em eventos para os palestrantes. É um tema que sempre me chamou atenção. E eu demorei muito tempo para tentar entender um pouquinho sobre isso, e por isso eu quis trazer para vocês. É um tema que é para vocês ficarem com mais dúvidas do que respostas. Então, e também toda essa pesquisa eu não fiz sozinha, né? Eu tive muito apoio durante 8 anos com a minha orientadora chamada Nádia. Meu pai me ajudou, né, na construção desse conceito, meu professor Carlos Senise, o Márcio Avelar e o Rafael Garcias. Todos contribuíram, além de outras pessoas também, mas essas pessoas eu enchi muito o saco. Bom, qual o formato do universo? Alguém tem alguma ideia? Alguém já pensou sobre isso? Toroide? Qual é o formato de um toroide? Gostei. Oi? Pode falar. Bom, esse não andaria por São Paulo. Bom, passar aqui. Primeira coisa que eu queria trazer para tentar construir um pouquinho desse conceito é uma pesquisa que eu fiz, assim, mais simplificada, para entender um pouquinho o conceito de espaço, tempo e troca de informações, porque a gente, para poder tentar construir entender um pouquinho o que é o universo, a gente precisa construir um pouco melhor esses conceitos. Então, eu queria saber como que como você imagina fazer a observação de um objeto com altas velocidades. Então, por exemplo, imagine que eu estou aqui, você está na rua e você está vendo, sei lá, um carro muito rápido passar pela sua perto de você. Ou você está no carro e você vê os carros da outra faixa passando do seu lado. Como que você vê ele? Distorcido. Como? Esse teve efeito Doppler. O distorcido como? Como, mais ou menos? Um borrão, como? Isso. Ela também, a Nani também mostrou, né, uma imagem alongada, né? E é exatamente isso. A gente vê uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Mas por que a gente vê uma coisa assim? Vocês têm uma noção? Isso eu vou resgatar um pouquinho. A resposta está na palestra de fotografia que foi dada, a astrofotografia.
a luz precisa chegar quando o objeto está em... Por exemplo, vamos pensar nesse ventilador aqui, né? Que também está em movimento. Aqui, gente, aí eu tremendo aqui de nervosismo, tá? Mas assim, quando a gente olha um objeto parado, a luz das pontas desse ventilador está chegando no nosso olho ao mesmo tempo. Quando ele está em movimento, tá vendo que aqui ele está com um borrão, mas ele está um pouquinho mais esticado. E aqui também, né? A hélice está um pouco mais esticada por conta dessa questão do borrão. Os fótons, todos os fótons estão chegando no nosso... O fóton, né, no caso, a informação do fóton está chegando no nosso olho e a gente está enxergando isso. Os fótons estão chegando ao mesmo tempo. Quando a gente tira uma foto rápida, a gente naquele instante que fótons que chegou na câmera para poder produzir aquela imagem, certo? Então, como os objetos estão em movimento, teve vários fótons lançados em tempos diferentes, porque tem foto que vai ser lançado antes, que está bem longe, e foto vai ser lançado depois, no tempo, que os dois fótons vão se combinar e vir no meu olho. Por exemplo, se eu estou vendo um campo aberto, a montanha lá no fundo, o fóton foi lançado antes, para se juntar com os fótons lançados aqui pertinho de mim, para chegar no meu olho. Estão conseguindo entender a ideia? Perfeito. Isso é importante. Oi? Não? Se eu cair, gente... eu sei. O telescópio é mais importante, de fato. Eu trabalhei... só para falar um pouquinho, eu esqueci de falar do que eu trabalho, né? Atualmente, eu sou educadora do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. Até estava falando aí, do pessoal estava falando contra a vacina aí, né? Estou brincando. Mas eu trabalho com educação museal. Então, eu trabalhei também no Museu Catavento, no qual eu atuei na área de astronomia, e lá tinha um meteorito, e teve uma vez que uma criança falou: tia, esse meteorito vale mais que a minha vida. Nossa, deu tanta dó, gente. Porque o meteorito era caro, era uma criança de escola pública, humilde e tal, que estava indo pela primeira vez no museu. Enfim, né? Daí, realmente, telescópio aqui. Mas, bom, realmente essa questão de esticar, até que é ilustrado em quadrinhos, quando a gente pensa em alguns tipos, por exemplo, o Mercúrio aqui, que anda a velocidades altas, né? Caramba, eu esqueci o nome da nave. Enterprise, essa é a Enterprise, gente, do Star Trek. Quando ele entra, né, quando ele faz a alta velocidade dele, que eu também esqueci o nome, eu estava falando isso, gente, como eu estou nervosa, eu começo a esquecer as coisas, tá, os nomes, principalmente. Bom, por que eu estou trazendo isso? Antes de passar para a próxima slide, já poder explicar o que eu meio que já expliquei para vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2016, que foi quando eu conheci minha orientadora. E uma das primeiras coisas que eu soube da teoria da relatividade, que eu queria muito estudar, porque eu gostava muito de gravitação, é que quando as coisas estão se movendo a altas velocidades, a gente mede eles de forma contraída. E isso me deu um nó na cabeça, porque não fez sentido nenhum. E eu fiquei 2 anos para entender isso. Eu fiz 2 aulas de relatividade, passei porque tinha parte de cálculo e tal, mas o conceito mesmo eu não conseguia entender muito bem, porque eu ficava, gente, eu vejo as coisas esticadas. Eu vejo exatamente isso que vocês estão vendo. Não faz sentido algo em alta velocidade se contrair. Então, foi por isso que eu comecei a estudar, que eu não tinha tido um contato tão bacana com um conceito chamado relatividade visual. E daí é por aí que eu vou seguir para quem conhece esse tema, mas eu vou continuar aqui para mostrar. Esse aqui foi alguns GIFs que eu fiz no meu TCC para tentar ilustrar isso. Então, imagine uma pessoa aqui, uma pessoa nessa linha, aqui é uma linha do tempo, tá? Então, o que está acontecendo? Está passando o tempo e está mostrando como que ficam os objetos nesse espaço. Então, vamos pensar num círculo.
aqui olhando de cima, tá? Vamos pensar num círculo. E o fóton que é lançado no círculo, que está se aproximando do referencial aqui no meio, essa bolinha vermelha, é lançado antes. E o fóton que vai ser lançado aqui na parte da frente é o fóton que é lançado depois. Aqui, para os dois caminharem junto, é uma foto amarelo que eu fiz, e daí chega ao mesmo tempo. Aqui, quando ele está se distanciando, os fótons são lançados em outros tempos para poder chegar aqui juntos. Então, no final, quando ele estiver se aproximando do objeto em altas velocidades, a gente vai ver ele esticado. E quando ele estiver se distanciando, a gente vê ele achatado. Até aí, tudo bem? Perfeito. Para mim, isso fazia muito sentido. Mas, se a gente for estudar pela teoria da relatividade, o objeto que iria ser medido seria exatamente esse aqui. Ó. Tá vendo que não é um círculo, é um círculo achatado para menor. E o objeto, aqui está o referencial, aqui está o objeto, e assim que é visto. Bom, aqui são os outros GIFs que eu achei. Existe só esse efeito de visual? Não, existem vários outros. E normalmente a gente combina todos esses efeitos visuais. Então, existe, por exemplo, o efeito Doppler, que um colega acabou de fazer, que é o efeito justamente da ambulância passando pela gente. Mas também existe o efeito Doppler através das cores, no caso da onda eletromagnética. No caso aqui, eu fiz uma simulação como se fosse uma navezinha saindo, começando a aumentar a sua velocidade. Se ele estiver se afastando do Sol, ou se ele estiver se aproximando, que cores ele viria em algumas velocidades. Por exemplo, a 20% da velocidade da luz ou a 50% da velocidade da luz. Aqui é a porcentagem da velocidade da luz dessa nave. Enfim. Mas então eu pergunto para vocês. Se tem todos esses efeitos, o que todas essas palestras maravilhosas que tiveram aqui, que mostraram várias imagens do céu, principalmente também o concurso de astrofotografia, será que o que vocês estão vendo é realmente o que vocês estão vendo? Tipo, aquilo que vocês estão vendo, como que a gente mede aquilo? Aquilo é aquele tamanho mesmo? Aquele formato? Ou a cor, né? A cor a gente já sabe que a gente coloca a cor através de filtros. Então, é justamente esse um estudo que eu fiz sobre, por exemplo, eu peguei esse caso aqui, já que tinha acabado de lançar a foto do buraco negro, né, a primeira foto do buraco negro da galáxia M87. Esse buraco negro aqui é um buraco negro ativo no centro dessa galáxia e que ele está lançando jatos. E quando o pessoal tira a foto no espectro visível, o pessoal vê isso daqui, ó. E aí, gente? Será que isso tem esse tamanho mesmo? Quem acha que sim? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que não? Quem não sabe? É que eu acho que eu devia ter feito a pergunta aqui não, né? Antes. Mas, enfim, então, vamos entender um pouquinho mais a questão do tempo do espaço, velocidades e velocidades superluminais, tá? Bom, aqui eu trouxe um slide com alguns cálculos, eu posso voltar neles, mas basicamente assim, a gente consegue relacionar o que a gente vê com o que a gente mede, com o que o objeto acha que tem o tamanho dele. Por exemplo, o que a gente vê, que é o jato, o que a gente realmente mede, que é aquela conversão que a gente faz com física clássica mesmo, porque a gente sabe que esses efeitos existem muito antes da teoria da relatividade. Então, o que a gente mediria, o que a gente entende, se a gente tiver um detector e esse jato bater nesse detector, a gente receber esse número de partículas e tudo mais, o que a gente iria detectar mesmo, não por efeito óptico, não por um telescópio. E o que o jato acha que é o tamanho dele próprio.
E a relação desses tamanhos aqui, que esse é o efeito visual, esse é o que a gente mede aqui da Terra, e esse é o que o jato acha que é o tamanho dele mesmo, o próprio jato. Tem essas relações de cálculo, que eu não pretendo ficar explicando, tá? Só mais queria mostrar. Mas, enfim, vamos fazer o estudo de caso aqui. Temos o jato, então, aqui é o referencial do buraco negro. Então, quando o tempo vai passando, eu vou considerar que esse buraco negro está parado com relação a gente. Então, ele está aqui, parado na mesma distância, independente do tempo. Aqui está a Terra. E aqui está o jato, o início do jato e a parte mais distante, as últimas partículas sendo lançadas do jato. Então, aqui é o início do lançamento das partículas do jato. Eu coloquei aqui a 50% da velocidade da luz. E aqui são as últimas partículas lançadas do jato. Então, esse jato aqui vai ficar caminhando até chegar na Terra, considerando que ele fosse para a Terra, tá, gente? Que ele não está exatamente na direção da Terra. E aqui a gente tem o que a gente vê, o que a gente mede e o tamanho dele próprio. Esse diagrama aqui é um diagrama que eu uso como ferramenta, que é o diagrama de Minkowski, que eu utilizo para poder fazer esse estudo. É um diagrama do professor do Einstein, Minkowski. O jato, na verdade, o que a gente está vendo aqui, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, mas o buraco negro está aqui. O jato está sendo lançado aqui, ó, nessa linha azul. Então, o que a gente está vendo, na verdade, aqui é esse tamanho aqui. E aqui está a Terra. Então, o que a gente consegue ver é exatamente esse tamanho. Só que ele está sendo lançado para cá, então ele não vai chegar a atingir a Terra. Ok. O jato, ele tem 5.000 anos-luz. Esse é o tamanho dele que os telescópios medem, né? Quando tira no espectro visível, porque em outros espectros ele muda o seu tamanho. Ele tem alguns nós. Esses nós foram medidos. No caso, esses valores estão relacionados à velocidade que eles estão se propagando para esse lado aqui. E, como eu falei, eu fiz um estudo simples para poder entender a questão do espaço. Então, eu fiz uma média desses valores. E a média do valor que todos esses nós do jato estão se propagando é de 1,05 a velocidade da luz. Ou seja, pode um objeto ser mais rápido que a velocidade da luz? Dizem que não, né? Pela teoria da relatividade não pode. Bom, ele está com essa velocidade, que eu vou chamar de velocidade visual, que a gente está vendo aqui da Terra. Então, e ele tem 5.000 anos-luz. Se a gente for converter para a física clássica, ele vai ter, na verdade, 2.500 anos-luz, a metade do seu tamanho. E, na verdade, se a gente fizer a correção, porque aquela é uma velocidade superluminal, a velocidade também tem um efeito visual, como a gente estava trabalhando antes. Então, na verdade, ele está se propagando a 50% da velocidade da luz. O tamanho próprio do jato, como ele mede ele mesmo, que daí a gente utiliza de acordo com a teoria da relatividade, tá? É de 2.886 anos-luz. E o buraco negro, ele vai enxergar esse jato andando a 33% da velocidade da luz e ele vai ter o tamanho de 1.663 anos-luz. Por quê? O efeito visual de algo que está se afastando, ele é menor. Bom, vocês podem ver que a questão de espaço aqui, tudo muda, né? De acordo também com a posição que você está no universo. E, apesar de o buraco negro medir, também, se ele usasse a física clássica, né, se tivesse pessoas aqui no buraco negro
usasse a física clássica, também mediria esse tamanho, e ele também, aplicando a teoria da relatividade, mediria esse tamanho. Porque o buraco negro está parado com relação a gente. Só para trazer isso, importante. Bom, um outro estudo com relação ao tempo, eu fiz um estudo sobre essa imagem aqui, que em 4 anos, esse nó, ele andou 27 anos-luz. Então, fazendo uma conta simples, que é do tempo, o espaço pelo tempo, né? A gente entende que ele tem uma velocidade de 6,75 a velocidade da luz. Ou seja, é também uma velocidade superluminal muito alta, algo que a gente vê andando maior que a velocidade da luz. Usando a física clássica, a gente entende que ele está andando a 87%, melhor falando, 87% da velocidade da luz. E o que passou em 4 anos, na verdade, a gente entende que passou em 30 anos. Oi? Não, esse daqui é como a gente aqui da Terra ou a pessoa que está lá no buraco negro mediria. A gente mede, a gente entende que isso aqui é um efeito superluminal, existem efeitos superluminais, e a gente daí tem a física clássica, a física de Newton mesmo. Pega o Newton, ele fala, putz, eu acho que isso aí está estranho. Ah, mas eu tenho uma série de ferramentas aqui, umas teorias aqui físicas, e eu vou fazer esse cálculo, poxa, ele está andando a 87% da velocidade da luz, e isso demorou 30 anos para acontecer. Então, é isso. Ele olha e faz os cálculos. Até então, esse jato está lá e não atingiu nenhum equipamento aqui. Mas é isso, entendeu? Não é que a gente observa de olhar o telescópio e ver isso em 30 anos. O que a gente vê no telescópio é isso acontecer em 4 anos. Mas o próprio jato, se a pessoa estivesse lá no jato, nesse nó aqui, caminhando junto com o nó, ele falou, não, mano, aqui aconteceu em 62 anos. Isso, esse tempo aqui que você falou que está 4 anos, está estranho, não. Aqui passou 62 anos. Eita. Faltou um slide. Mas tudo bem, tem aqui, ó. E para o buraco negro, o tempo que, os 4 anos para a gente, para o buraco negro, quem está lá no buraco negro, iria medir 67 anos. 57 anos. Visualmente, ele iria olhar, né, pelo telescópio, lá em cima do buraco negro, iria ver isso acontecer em 57 anos. Isso aqui eu coloquei só para me lembrar de falar, que quando eu coloquei... eu vou tirar. Quando eu coloquei esses símbolos, aqui eu queria trazer assim, não é exatamente esses valores, tá? Porque aqui é um estudo de caso de um nó, e esse é um estudo de caso de um espacinho, mas aqui eu estou considerando o tempo inteiro de saída de lá e chegada. Então, só para... Eu precisava falar isso. Mas, enfim. Vocês conseguem... O que eu queria trazer, pelo menos nesse exemplo, que a gente tem tempos e espaços diferentes, por mais que a gente meça usando essas teorias. Qual que é o ponto? Se a gente estivesse lá na época de Newton, todos os referenciais iriam medir o mesmo valor. Não havia essa diferença de referencial. Então, para aquela época, a física valia só nesse laranja, e no verde já estava todas essas respostas aqui. Só que, usando a teoria da relatividade, a gente tem outras respostas, e isso vai depender dos referenciais. E por que eu estou trazendo isso? Também a gente está com essa teoria nesse momento da teoria da relatividade. Não quer dizer que é a teoria que vai dar a resposta de tudo. Não quer dizer que se
essa teoria é a teoria final. Então, esses valores são esses valores de acordo com duas teorias, duas físicas. São duas físicas que temos aqui, as duas estão certas, né, porque a gente usa as duas. Mas pode ser que daqui a algum tempo a física mude. Ou há uma outra teoria, alguma coisa aconteça e a teoria da relatividade cai por terra. E também já existe pessoas trabalhando na modificação da teoria da relatividade. Então, eu estou trazendo valores que podem mudar. Então, isso é um ponto importante que eu queria trazer para vocês. Bom, então, qual que é o formato do universo? Então, primeiramente, eu queria trazer uma diferença sobre a questão do universo visível, que é justamente o que a gente vê, que é os 5.000 anos-luz, que é o que a gente está vendo no telescópio, e o que a gente observa, no caso observável, eu trago como universo observável, é aquele que a gente utiliza a física atual, as teorias atuais, e faz uma medida. Bom, espera aí. O tamanho do universo visível que a gente vê é de 45,7 bilhões de anos-luz. É o que a gente vê até mais ou menos essa região. A Terra está aqui, na verdade, aqui está o Sol no centro, mas vamos considerar que é a Terra, tá, gente? Que essa é uma das ilustrações melhores que eu tenho para isso. Mas, se a gente for vendo no universo, a informação mais antiga que a gente consegue ter é a radiação cósmica de fundo. Vocês sabem o que é radiação cósmica de fundo? Sim, todo mundo? Não sabe? A radiação cósmica de fundo, assim, pela teoria que a gente tem atual, então daí entra a questão das teorias, tá? Pela teoria do universo, houve uma singularidade que teve uma expansão muito grande do universo. Em algum momento, no início do universo, aqui, pensando aqui numa linha do tempo, aqui a singularidade, essa grande expansão do universo. Em algum momento, aqui, alguma coisa que tem diversas teorias que falam coisas diferentes, mas alguma coisa aqui lançou muita energia, muita informação em forma de ondas eletromagnéticas. Só que essas ondas eletromagnéticas estavam na faixa do raio gama. Só que como o universo continuou se expandindo, a onda de raio gama, que é uma frequência grande, com um comprimento de onda pequeno, como o espaço foi aumentando, essa onda foi esticando até se tornar o comprimento de onda de um infravermelho. Não, ondas de rádio. Ondas de rádio, né, gente? Ondas de rádio. Então, o que a gente tem aqui são informações de ondas de rádio da região mais antiga que a gente consegue ver no universo, que veio depois da singularidade, ou como alguns chamam do Big Bang. Bom, só que, então, daí essa questão. O universo visível tem 55 bilhões de anos-luz de tamanho. O observável, entendendo que essa radiação é desse período aqui, o pessoal fez alguns cálculos para saber como seria, então, essa parte aqui que a gente não vê de informação, que tamanho ele iria aumentar aqui nessa borda do universo que a gente poderia talvez enxergar. Que a gente poderia, mas não que a gente realmente vai conseguir ver. Então, eles falam que o tamanho do universo observável tem 46,6 bilhões de anos nesse momento. Quer falar alguma coisa? Não? Tá, legal. Só que esse tempo aqui, que desde da singularidade até agora, eles falam, de acordo com os cálculos, né, o tempo observável do universo seria de 13,7 bilhões de anos, aproximadamente. Tudo isso é aproximadamente. Só que, daí entra a questão, o tempo visível. O tempo visível, sem pensar em física clássica,
sem pensar que a gente sabe que tem essas distorções, o tempo visível seria exatamente o mesmo tempo do tamanho visível, que seria 45,7 bilhões de anos. Então, a gente consegue enxergar a informação do universo a esse tempo aqui. Porque a gente, como eu falei, a gente está usando uma teoria newtoniana, mas é uma teoria. Poderia ser outra, poderia dar outro valor. Isso daqui, eu estou trazendo que é 13 bilhões, mas será que é 13 bilhões? É 13 bilhões de acordo com a teoria atual. Então, tudo que a gente vê no final pode ter tamanhos e tempos diferentes do que a gente realmente está vendo. E daí é justamente isso que eu agora volto a perguntar. Como vocês imaginam esse universo? Como vocês pensam? Qual é o formato do universo? Qual é o tamanho? Qual é o tempo? Alguém quer falar? Um funil? Um funil, por que um funil? Quem falou? Eu não vi também. Um funil é muito interessante, viu? Porque se a gente pensar... Tem um jeito de pensar o universo... eu estou sem o gráfico aqui. Mas o diagrama de Minkowski que eu gosto de usar ali para ilustrar, a versão 3D dele... tem a versão 3D aqui. A gente pensa no raio de luz por tempo, né? Se a gente jogar a luz para todos os lados, e essa luz começa a se propagar no espaço, né? Como aqui um dos eixos, em vez de ser 3 eixos espaciais, um dos eixos é temporal, a gente vê um funil. Um funil quadridimensional. De uma esfera pelo tempo. Só que... trouxeram a questão de uma esfera se expandindo por um tempo. Gente, pensando na singularidade, eu sempre imaginava que o universo era esférico, por conta que eu pensava que era uma explosão, tipo uma bomba, e essa bomba se espalhava. Só que o universo, existe um centro? Não. Então faz sentido pensar numa esfera, porque a esfera tem centro. A superfície de uma esfera não tem, mas então a gente é uma superfície de esfera? Uma casca? E a parte de dentro da esfera e a parte de fora da esfera? Exatamente, são modelos. Exatamente isso. Não tem muito como visualizar um formato. Tudo que a gente ilustra, por exemplo, essas ilustrações aqui, qualquer ilustração que vocês verem, sempre vai ser uma forma de tentar trazer como que é o universo, mas como a gente está pensando que a gente tem três eixos espaciais e o temporal, e está tudo acontecendo ao mesmo tempo, principalmente no teoria da relatividade, a gente considera o espaço-tempo como uma coisa junta. Quem trouxe isso também foi o Minkowski, que é o professor do Einstein. Eu sou fã dele, gente. Mas a gente não consegue trazer um formato do universo. Não consegue trazer, porque se a gente pensar numa esfera que talvez seria isso, porque o universo visível, querendo ou não, é uma esfera, porque todos os lados que a gente vê, de uma certa forma, a gente vai ver ao longo do tempo, vai ver exatamente uma linha do tempo esférico. A gente não consegue, a gente está vendo só uma parte do universo, a gente não é o centro do universo, e por exemplo, se estivesse em Andrômeda, lá também seria um raio, uma esfera de visão. E outra coisa também, mas a gente não consegue, por exemplo, trouxe a borda
de uma bola de futebol. Vamos pensar nisso, né? Uma bola de futebol, a gente está exatamente na borda dessa bola de futebol. Ah, legal. Então, será que a gente consegue atingir a borda do universo? Vocês acham que a gente consegue, de alguma forma, ver o que é além do universo, que está fora do universo? Ou a gente consegue ver a borda do universo, se a gente conseguisse, se tivesse algum formato? Já pararam para se perguntar nisso? Por que a gente não consegue escapar? Por que a gente não consegue escapar? Porque você falou, a gente não consegue escapar, por isso ele é fechado. Não, mas eu gostei. Será que o que a gente mediu não é um efeito superluminal? Uhum. Não, mas é justamente isso. Deixa. Pode. Eu chamei. Não, tá. Então, assim, ó, é justamente um ponto que eu queria trazer, por isso que eu perguntei, eu joguei essa inquietude sobre a borda, né, como medir. A gente consegue realmente fazer essas medidas, né, que a gente sentar na esfera, a gente consegue ver que é uma esfera, mas também tem uma outra questão. Vou trazer um outro ponto de vista, mas é realmente para trazer inquietudes, pessoal. Considerando a singularidade, daí, de novo, considerando a teoria. A primeira coisa que começou a surgir após a singularidade seria o espaço-tempo. Seria a gravidade, a primeira força a aparecer. Então, só que a gravidade é a força mais fraca que tem. Então, se a gente pensar, imagine que a borda é exatamente aqui do universo, certo? Ele está se expandindo, mas, tipo, vamos pausar o tempo, ele vai estar aqui a borda, certo? E eu estou aqui e eu lanço uma luz, ou está vindo luz, né, de algum lugar. Essa luz vai chegar aqui na borda, ela vai passar? Não, porque ela se propaga no espaço-tempo. Então, ela vai dar uma volta, porque tem ainda a gravidade. Então, a gravidade vai fazer ela dar
uma volta e vai para outro lugar, porque ela está limitada pelo espaço-tempo. Então, tem uma pequena gravidade, por mais que a gente considere que a gravidade no universo, em lugares com vácuo e tudo mais, seja quase a zero, ainda tem uma gravidade, porque também tem o espaço-tempo. Então, essa luz ela sempre vai estar contornando. Ela vai estar presa dentro do universo. Então, a gente, por enquanto, está fazendo medidas com luz, com partículas que se propagam também no espaço-tempo, partículas cósmicas e ondas gravitacionais, que ondas gravitacionais também, novamente, se propagam no espaço-tempo. Então, mesmo que a gente consiga encontrar uma borda, a gente nunca vai saber. Porque essas informações vão fazer uma curva, de alguma forma, não necessariamente uma curva, mas é só para ilustrar, ela não vai conseguir sair. E ela vai voltar para algum outro canto. Então, isso foi um insight que eu tive uma vez, e sei lá, para mim foi muito doido pensar nisso, porque a gente não consegue ver o além, e a gente é enganado. Porque se a luz fizer isso, vai voltar e a gente vai falar, putz, a luz está vindo de onde? Está vindo de lá, não está vindo da borda. É muita doideira, gente. Espera aí, tem uma ilustração para me representar aqui. Eu me identifico muito com esse cara, gente, com o jeito que ele explica as coisas, tá? Todo tipo assim. Então, o que há além vai ser tipo a especulação, entendeu? Não tem como saber. Porque se o que a gente utiliza, telescópio, detectores de partículas, neutrinos e tudo mais, neutrinos principalmente, agora a gente está com o LIGO, né, fazendo detecções de ondas gravitacionais. Tudo tem que se propagar no espaço-tempo. Então, só se isso que segura estiver interagindo com a borda, tiver, tipo, sei lá, deixar aquele espaço mais rarefeito, modifique o espaço, de alguma forma ele altera o espaço daquele lugar, e a onda gravitacional que passar por ali, fizer a curva, ele seja alterado. Entendeu? Só se tiver uma situação dessa. Mas até então, ele está se expandindo. E é justamente essa questão também que ele trouxe, da questão da velocidade da expansão. Mas, se a gente pudesse congelar e tivesse essa possibilidade de tentar chegar na borda, aconteceria justamente isso com essas informações, a não ser que a gente consiga fazer se propagar até a borda. Só para trazer aqui, pessoal, já foi citado em outras palestras, o Roberto Andrade Martins, ele tem ótimos livros. Eu gosto muito desse, que foi o que eu usei para fazer a anotação aqui da palestra. Só que também, para quem não quer falar, putz, eu não quero cálculo não, gente. Então, eu recomendo o livro de História da Teoria da Relatividade Especial, que ele também tem. Tem um livro de História. Esse livro aqui também é muito bom, que ele traz esses efeitos visuais. A maioria dos livros não aborda o efeito visual, ou se quando aborda outros efeitos visuais que não é esse de contração e expansão do objeto. Normalmente é só o efeito Doppler e um outro efeito. Então, acho esse aqui, ele apresenta vários. E, para quem tem curiosidade, eu recomendo esse jogo. É um jogo muito doido que mostra quase todos os efeitos visuais. E daí, a partir desse jogo, a gente consegue ter uma noção do, por exemplo, como que é andar próximo da velocidade da luz. Ele mostra o que acontece, o que você vê, o que acontece com o espaço, como ele se distorce. E é muito interessante. Bom, é isso. Eu queria trazer isso, né? E eu queria instigar realmente esse debate, essa conversa, essa reflexão. Ai, gente, vocês estão em silêncio, vocês estão olhando com uma cara assim. Foi cortado. Gente, se vocês quiserem os GIFs que eu montei, né?
O meu TCC, aqueles GIFs que eu fiz para o meu TCC, eu me aprofundei também no diagrama de Minkowski, que é a ferramenta que eu amo usar. Ou qualquer outra pergunta também pode me mandar e-mail, tá? Sim. Exatamente, não existe informação. Ó, sim. Mas você sabe, você viu que a gente é limitado, nesse caso, aos detectores. Ou a gente vai detectar como onda ou como partícula. Então, a gente é novamente limitado pelos detectores. Exato. E uma coisa interessante sobre isso é um outro estudo que eu fiz para poder entender um pouquinho mais essa relação com o tempo. Por exemplo, gente, se vocês andassem na velocidade da luz, o que iria acontecer para vocês? Isso, mas você, o que ia acontecer com você? Oi? Nada. Parando. Não, você estaria na velocidade da luz. Então, pode. Só deixa eu pegar só esse ponto, esse fio da meada. Gente, como um dos prêmios Nobel que foi com relação ao neutrino, foi que quando eles detectaram os neutrinos, eles achavam que os neutrinos eles eram uma partícula que andava à velocidade da luz, inicialmente. Só que, o que aconteceu? Quando eles começaram a fazer experimentos, eu não lembro se foi um experimento terrestre ou se foi o solar, mas acho que foi o solar. De acordo com os cálculos que foi trago até inclusive na palestra sobre a questão do Sol, né, e o quanto que ele ia produzir de energia através da fusão nuclear, ele lançaria uma quantidade de neutrinos, são 3 tipos de neutrinos. Ele lançaria o neutrino tipo elétron, vários neutrinos tipo elétron. Eu não lembro, acho que esqueci o nome dos outros, é tal e um outro. Só que quando a gente começou a detectar esses elétrons do Sol, percebeu que a gente começou a receber mais neutrinos de outro tipo e não aquela quantidade de neutrinos de elétron. Então a gente começou a pensar, mas era para receber essa quantidade de elétron, não o outro do Sol. E aí, o que aconteceu? Qual que é o problema? Perceberam depois, em vários estudos, tá? São décadas de estudos, que o neutrino ele muda. Ele muda de um tipo para o outro. Ele pode mudar. E é exatamente isso. Se ele muda, ele tem tempo para mudar. Se ele tem tempo para mudar,
ele tem uma massa, ele não anda à velocidade da luz. Ou seja, a luz, ela muda? Não, não por ela mesma. Ela não muda. Quem anda à velocidade da luz não muda, o tempo para a pessoa. Oi? Só a luz. Não, e as ondas gravitacionais também andam à velocidade da luz. Então, assim, isso é uma reflexão também sobre o tempo. O que você ia falar? O que você ia perguntar? Porque a gente consegue visualizar. É porque quando a gente olha, não sei se eu entendi exatamente sua pergunta, eu vou responder se você me fala. Perfeito? Se a gente está aqui no meio, e qualquer lugar que a gente olha, a gente está vendo uma linha do tempo, quanto mais longe a gente vê, mais antiga a informação. Então, a gente começou a ver mais longe, a gente começou a ver as primeiras estrelas que surgiram no universo. Então, por exemplo, se a gente está vendo aqui, ó, aqui longe, um buraco negro, esse buraco negro provavelmente não existe mais. Ele era um buraco negro das primeiras gerações de estrelas. Então, quanto mais longe a gente vai ver a história do universo. E a história o ponto mais antigo do universo que a gente consegue ver é essa radiação emitida por um tempo que a gente considera que seja um tempo próximo do início do universo. Sim? Ah, tá, entendi. Sim. 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 Ó, eu tô menos de 1 hora. Quando eu pisei aqui no palco, ó, 52 minutos. Oi, pode? Peraí, ó. A gente chama de tempo de Planck. Não, mas acho que todo mundo me escuta aqui. Precisa sim, porque senão sai na gravação. Ah, meu santo. Tá. Então, no momento de Planck, porque assim, a gente não consegue ter informação antes do tempo de Planck. Isso é impossível. Não tem como. Tá? A partir do tempo de Planck, o que a gente sabe é que tudo foi gerado. Tudo foi gerado. Como tudo foi gerado, o universo ele é autocontido. É um conceito bem complicado, ser algo autocontido. Mas uma das formas mais interessantes de você pensar nisso é usando termodinâmica. Tá? Por quê? Quando se usa termodinâmica, o que é o conceito de equilíbrio térmico em termodinâmica? Vocês lembram? Tá. Então você vai colocar dois corpos próximos e vai esperar eles entrarem em equilíbrio térmico, não vai? E o que é? Quer dizer que eles vão ter a mesma agitação térmica. A minha pergunta é, o universo está em equilíbrio térmico com quem? Com ele mesmo, ele é autocontido. Então não tem lado de fora. Não tem lado de dentro. Você está autocontido. Tudo foi produzido naquele instante. Tá? A questão assim, agora, quando você volta lá no momento da singularidade, você não consegue saber o que teve no momento da singularidade. Porque singularidade, matematicamente, é algo que você não consegue explicar. É uma discrepância na tua teoria.
Seria o que tem no infinito. Mas o que é o infinito? O infinito é uma incapacidade do ser humano de conseguir descrever algo. Então, por exemplo, você fala assim, ó, qual que é a distância daqui até o outro lado do universo? Depende da civilização, do ponto que a gente estava, a gente poderia falar, é infinita. Porque a gente não tinha compreensão disso. Hoje a gente pode falar assim, olha, o universo tem aproximadamente 45,7 bilhões de anos de luz de raio, ou de diâmetro, ou de tamanho. Então, essa medida é incerta. O que é certo, assim, tudo foi produzido naquele momento. Agora, com as medidas atuais que está tendo do James Webb, já tinha do Hubble, o que a gente está apresentando nos últimos anos é que o universo ele é mais plano do que se pensava. E isso é um problema que está em aberto. Não tem uma resposta por que ele está tão plano. Porque o tempo de existência dele é curto para ele ser tão plano. Então, aí, para você conseguir resolver isso, você colocou algumas coisas nas equações. Entre isso, energia escura. Tá? Que seria algo como uma pressão negativa, que estaria impulsionando esse universo para ele acelerar e ter uma taxa de expansão acelerada. Bom, quando estava só o Hubble lá brincando, que era só no visível, estava tudo funcionando maravilhosamente. Quando chegou o James Webb, começou a aparecer coisas que a gente achava que não deveria estar lá, porque a teoria não previa. Mas aí que está o negócio, a teoria não prevê. O que está errado? A natureza ou a teoria? Lógico que é a teoria. Você mede, entendeu? Pode ser a teoria mais maravilhosa. Dirac falava isso. A teoria pode ser a mais bonita. Um experimento veio derrubar ela. Mas quer dizer que a teoria da relatividade não vale nada? Não, muito pelo contrário. Se você for pegar os limites teóricos que você tem, você vai, por exemplo, aqui a grande maioria das pessoas trabalha a nível do sistema solar. Ou exoplaneta, também é tudo pertinho. Se for ver, a nível cosmológico é vizinha, tudo parceiro, tá? E o que funciona muito bem nessa distância? Newton. Para que você vai ficar pirando com relatividade a nível de sistema solar? Newton funciona muito bem. Mas você aumentou a escala. Quando você aumentou a escala, entrou a relatividade. Hoje, o que acontece? Acontece que lá na borda, entre aspas, não é borda do visível, do que a gente consegue enxergar. Porque tem eventos que já aconteceram, entendeu? Tem eventos que já aconteceram, o universo expandiu tanto a ponto de você não conseguir mais obter informação sobre o evento. Já escapou do teu universo observável. Essa é a fronteira nossa, uma fronteira observável, mas não é a fronteira real. Tá? Lá nessa borda está funcionando? Aí que está falhando. Então você vai ter que modificar a teoria, fazer novas teorias. Que é isso que ela está propondo, uma teoria que modifique. Entenderam? É que esse negócio topológico e assim, não tem como falar de topologia sem falar em matemática. Não tem, é uma coisa vinculada à outra. E só uma última coisinha para complementar, só para também trazer a questão de se a gente pudesse enxergar essas questões de enxergar a borda, enxergar outro canto, imagine que tivesse um ET lá em Andrômeda e ele olhasse aqui para a Terra. Maurício, não fala de ET, não. Não, calma aí agora. Calma aí. Se tivesse um ETzinho em Andrômeda, é o que eu falava na minha monitoria lá no Catavento. Se tivesse um ETzinho em Andrômeda, gente, se ele apontasse o telescópio dele aqui para a Terra, ele iria ver o quê? Dinossauros. Vamos? Não? Não. O que eu... Não, Andrômeda. Peraí. Enfim. Ele iria ver séries. Ele veria o passado, exatamente. Desculpa, gente, eu confundi. Aí, ó. E esse é o ponto. Eles iriam conseguir ver séries que ainda não estariam mandando sinal, não teria essa tecnologia que tem agora. Então, ele não estaria vendo nenhuma dessas... todas essas informações que a gente está lançando para o espaço e tudo mais, eles não iriam obter. Então, essa questão também, a gente não consegue ver
A gente não vai conseguir ver nem seres, né? Fora por conta disso, por conta dessa limitação do tempo. Pronto, terminei, gente. Obrigada. Muito obrigado. Desculpa, pessoal, é que a gente já está além do tempo. Que é? 2 sorteios dá, pessoal? É, a foto. A gente já está além do tempo, por isso que eu tentei dar uma cortada, mas senão, olha o Maurício lá, o cara trouxe uma mala de coisa para mostrar e não vai poder mostrar nem metade, vai ter que fazer em 10 minutos a palestra. Mentira. Não.